Fala, meus amores, aí ó, chegamos aqui à reta final, tá? Revisão lá da primeira etapa, tá ok? Então, olha só, última aulazinha antes do recesso, terá a provinha semana que vem, da minha tá liberado, porém, tá? Não podemos ficar longe da matemática e eu sei, tô morrendo de saudade, tá? Eu tô morrendo de saudade de vocês, mas vamos lá. Seguinte, como é que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão lá da primeira etapa, mas não de tudo, tá bom? A gente vai fazer uma revisão sobre porcentagem, tá? Então, peguem o livro de vocês, né? É o livro anterior, tá? Na última unidade, né? Unidade 3, e vamos dar uma revisão sobre porcentagem. Essa aula, eu tinha preparado ela já há muito tempo, só que vocês acabaram estudando pelo Positivo 1. Então, tinha feito uma apresentação. Ó. Vamos lá. Olá, pessoal. Tio Marte, trazendo aqui dicas e curiosidades sobre porcentagem, tá? Então, vamos lá. Dei aqui uma adaptada, tá? Porque você já virou a matéria, então fiz um videozinho um pouquinho mais curto, tá? E um pouquinho mais direta, tá? Mas vamos lá, vamos pensar aqui, tá? Você já parou para pensar no que vamos dar neste encontro? Bem, a gente vai falar sobre porcentagem, tá? E o que a gente tem a falar sobre esse assunto? Bem, para poder ter o conceito de porcentagem, então antes de conceituar o que é porcentagem, vamos pensar alguns casos em que pode ser aplicado, tá? Então, vamos lá. Aqui, para você, onde é que a gente utiliza porcentagem? Normalmente a gente já lembra logo de comprar alguma coisa e ter algum desconto, tá? Ou que ele sofreu algum aumento. Tá? Mas não é somente nisso, aqui na sala mesmo, né? Na sala a gente pode calcular a porcentagem. Quantos por cento tem de menino, quantos por cento tem de menina. Se eu somar os dois, tem que dar 100%. Tá? Seria a quantidade total. Então, a porcentagem ela também é usada na estatística. Agora vai ter eleições. Tá? Então, qual é a porcentagem que tal candidato tem de vencer? Qual é a porcentagem de votos, ou pelo menos pretensões de voto do outro candidato? Então, a porcentagem ela é bem utilizada. Olha só, a porcentagem é representada pelo símbolo, olha só, coloquei bem grande aqui. E que pode se apresentar como falando sobre, sobre desconto ou acréscimo. Bem, o símbolo é o mesmo. A diferença é que se eu estiver falando sobre acréscimo, eu vou botar mais. É mais essa porcentagem. Se for um desconto, eu vou botar menos essa porcentagem. Menos 10%, menos 20%, mais 42%. Então, assim vai. Tá? Então, vamos falar algumas coisinhas sobre isso. Olha só como é que isso pode ser colocado, tá? Na questão. Então, essa ideia de mais ou menos, ela vai estar em aumento ou em desconto, tá? Olha só, a gasolina aumentou 3%, ou seja, mais 3%. Ela aumenta, ela sobe, tá? Então, eu calculo quanto é 3% e somo do valor anterior. Os juros da poupança está em 0,41%. Esses juros da poupança é o quanto a pessoa está ganhando por mês. Tá? Ela coloca o dinheiro na poupança, vai ganhar alguma coisa, e quanto é que ela ganha por estar deixando o seu dinheiro lá no banco sem mexer? Ela está ganhando 0,41%. Não chega nem a 1%, né? Chega nem a 0,5% por mês. À vista você tem 12% de desconto. Uma coisa é comprar no cartão, outra coisa é comprar no dinheiro. Tô lá no dinheiro, olha, tô aqui o dinheiro à vista, tá aqui na hora. Me dá um desconto? Tá, tem que ir 12%. Então, menos 12%. Tá? A prazo você tem 7% de acréscimo. Opa, não vai pagar agora, só vai pagar daqui a 30 dias, então vou aumentar um pouquinho. Tá? Não sei como é que vai estar daqui a um mês, né? Covid tá aí. Então o que é que se faz normalmente? Vou dar um acréscimo, vou aumentar mais 7%. Calcula 7% e acrescenta ao valor anterior, o valor original do produto. Se atrasar a conta, vai ter um acréscimo de 5% de juros. Opa, acréscimo de 5%, mais 5%. Calcula quanto é 5% desse valor, né? E soma com ele no final. Ok? Bem, essa é a ideia. Bem, mas se eu fizer tudo isso, como é que eu calculo esse 5%? Como é que eu calculo esse 10%? Como é que eu calculo esse 18%? Calma, é assim. Ao afirmar, por exemplo, que o preço da passagem de ônibus teve aumento de 15%, não, se não é 6 não, é 1 e um 5, né? 15. Isso significa que a cada 100 reais teve um acréscimo de 15. Ou seja, se é 15%, 15 sobre 100. 15%. 15
sobre 100. Bem, então a cada 100 reais, ele aumenta 15 reais. Tá? Se a passagem for 100, ele aumenta 15. Tá? Se a passagem só é 50, opa, metade, então é a metade do 15. 7,50, aumentou 7,50, aqui é os 15%. Tá? Nesse sentido, a porcentagem substitui a fração de denominador debaixo denominador 100. Isso significa porcento, quer dizer que o valor foi dividido por 100. O valor foi dividido por 100. Como é que faz isso? Bem, nós temos um valor decimal para isso. Por exemplo, podemos pensar que um determinado número, assim como 18%, quer dizer que 18%. Então é 18 sobre 100. 2 zeros, 2 casinhas, volta 2 casas, 0,18. Ou seja, a porcentagem ela pode ser representada nesse formato aqui, ó, 18%. Tá, 18%. Onde que está vendo esse 18%? É exemplo, tá? Eu falei do exemplo do ônibus, aqui eu estou falando de um outro exemplo que é 18%. Esse 18% com esse símbolo aqui é a mesma coisa do que 18 sobre 100, que é a mesma coisa de 0,18. Então, 0,18 também representa uma porcentagem. Tá ok? Então, números decimais também representam porcentagem. Vamos lá. Então, a razão centesimal, como é que fica? Toda razão que tem para consequente número 100 denomina-se razão centesimal. Tá? Ou seja, 3%. É 3, olha o símbolo, por cento, é a mesma coisa, 3 sobre 100 é a mesma coisa que 3, que é a mesma coisa do que 0,03. Isso também é uma porcentagem, isso quer dizer 3%. Tá? Um determinado produto custa 150 reais, obteve um aumento de 3%. Opa, se aumento de 3%, eu posso pegar esses 150 reais e multiplicar por 0,03. Tá? Bem, se eu multiplicar isso aqui por 0,03, eu vou ter 4,50. Esse foi o aumento. Ah, tio, mas eu aprendi que eu tinha que multiplicar por 3 sobre 100. Dá a mesma coisa. Mesma coisa. Ficaria 150 vezes 3 sobre 100. 150 vezes 3, 450. Dividido por 100, 4,50. Opa, então se ele teve esse aumento, quanto é agora o seu novo valor? Ele era 150 e aumentou 4,50. Então ele vai para quanto? 154,50. Entendido isso? Ok? Vamos lá. Continuidade. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só, marca o gol aí, ó. Tio marque o gol. Vamos lá. Um jogador de futebol, sei quem é não, conheço não. Ao longo de um campeonato, cobrou 45 faltas, transformando em gols 20% dessas faltas. Quantos gols de faltas esse jogador fez? Bem, preste atenção. Era 20%. Opa, 20% é 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,2. Tá? Bem, por quê? Porque se eu dividir 20 por 100, vai voltar 2 casas, 0,2. Então, eu estou multiplicando na forma centesimal. Detalhe, eu estou explicando uma nova forma de se fazer. Provavelmente você fez com fração. Tá bom? Mas eu estou também explicando na forma centesimal. Então, fica 0,2 vezes 45. Opa, 9. 0,2 vezes 45 dá 9. Opa, então esse jogador fez 9 gols só de faltas. Tá ok? Show! Então, tranquilo. Então, da mesma forma que você multiplicava a fração por um número para descobrir o quanto representa aquela porcentagem, você também pode multiplicar na forma centesimal. Tá? Deixei mais duas, essas duas eu não coloquei resposta, eu vou apenas falar. Tá? Porque eu quero que você agora medite. Então, relaxa, solta a caneta, né? Solta o lápis, relaxa. E agora vamos lá, vamos entender aqui. Vamos resolver os exercícios abaixo. Vamos supor que eu tenha 30 anos. Quanto vale 10% da minha idade? Bem, ainda. 10%, tá? É a 10ª parte. Então, como é que se faz isso? Bem, 30, né, dividido por 100, 30 dá 0,3. 0,3 de 30 anos. Tá? Se é 10, se eu pego 100 e divido por 10, eu tenho os 10%. Se eu pegar o 30, dividir por 10, eu vou ter 3. Opa, então 10%
de 30 anos, né, é 3, ok? É 10ª parte dele. Quanto vale 15%? Raciocina. Se 30, né? Aliás, se 10% de 30 é 3, 15%. Opa, peraí, então vai dar quebrado. Porque se 10% é 3, 15%, esse 5% a mais é a metade do 3. Então fica 1,5. Com os 10% é 3. 5% é a metade, 1,5. 3 com mais 1,5, 4,5. Então, 15%, 4,5. Tá? 4 anos e meio, 4 anos e 6 meses. Tá vendo? Olha só, vamos aqui apenas pensar, tá? Se anotar. Seria possível apresentar em forma fracionária? Claro! 10%, né? É 10 sobre 100. Volta 2 casas, 0,1. Simples. E o 15%? 0,15. 0,15. Tem a forma fracionária. Seria possível apresentar na forma decimal? Claro, já fizemos. 10 sobre 100 ou 15 sobre 100. Simples, não é? Então, olha só. Agora que a gente apenas imaginou, aí você coloca no papel. Tá bom? Para você conseguir visualizar. Galera, só era mais uma aula de esclarecimento sobre porcentagem, uma nova forma de se fazer através do número centesimal, tá? Que aí talvez faça você lembrar bem dessa porcentagem que a gente vai usar muito, tá? No ensino médio, nós vamos ver de novo, tá? Vestibular, novamente. Então, matéria bem importante aí para vocês. Tá legal, galera? Galera, beijão para vocês e ó, estude em casa.